Quero apresentar para vocês essa banda fantástica: Samuel Silva, teclado, Everson Menezes na guitarra, Eliseu Silva no baixo e Éder Caldevila na bateria. Essa próxima música continua falando do poder de Deus e apresenta Deus como sendo o Criador de todo o universo. Quando vejo o céu, estrelas a brilhar, ouço o vento a soprar, a brisa da manhã, o calor do sol, não há como duvidar, não. Quando vejo o mar, o azul do mar, sinto a força de alguém maior. Contemplo o pôr do sol, a chuva refrescar, não há como duvidar, não. Criador que me mantém com o seu poder, tudo fez, céu e mar criou, eu e você, eu escolho acreditar, acreditar. Como demonstrar, explicar ou responder a razão de tudo existir. A natureza diz, aponta pra algo mais, não há como duvidar. Há um Criador que me mantém com o seu poder, tudo fez, céu e mar criou, eu e você, eu escolho crer que há um Criador que me mantém, que tudo fez, céu e mar criou, eu e você, eu escolho acreditar, acreditar, oh, Eu queria reforçar o que o Alfred disse. No dia 7 de setembro nós teremos aqui o No Palco. Eu vou participar, fazendo um musical de lançamento do meu primeiro trabalho solo, Te Conhecer, o álbum Te Conhecer, junto com o Douglas e Marcele, que vão lançar o CD, por enquanto, também musical de lançamento do CD deles, dia 7 de setembro, mês que vem. E você pode adquirir os ingressos através do site novasemente.org/no palco, ou também aqui ao final da programação na loja Sementes. E lembrando que além do musical, de você poder prestigiar o musical, você também colabora com as ações sociais do Instituto Nova Semente. E falando nisso, essa música ela fala sobre o nosso relacionamento com o próximo, que eu e você possamos refletir nesta canção.
pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. O que é o amor. O que é o amor. Amor.
Bom Deus, como seres humanos, todos nós somos dominados e dirigidos por nossos pensamentos. Esse foi um dom que o Senhor nos concedeu, o dom de escolher, o dom de decidir, mas pelo mau uso desse dom e pelo mau uso de nossos pensamentos, muitos sofrem por marcas, sua vida do passado, e muitas vezes por acalentar e quem sabe, não conseguir se desvencilhar de situações que apenas trazem prejuízo, dor, angústia, por pensamentos destrutivos, tóxicos e negativos. Mas, bom Deus, nesse momento, ao abrirmos Tua Palavra, suplico, bom Deus, a Tua orientação, a que possamos encontrar nela o conforto necessário e a orientação, a que possamos, bom Deus, vencer essa dificuldade. Aqueles que se encontram nesse local, suplico que Tu possas falar de maneira direta ao coração deles. Aqueles que nesse momento nos acompanham pela internet ou assistirão essa mensagem no futuro, pela TV, que possam também, Senhor, ouvir Tua voz, a voz de amor, a voz perfeita, mesmo sendo através de um instrumento imperfeito. Bom Deus, queremos ouvi-lo. Isso eu te suplico em nome e por amor dele, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Boa noite. Uma alegria ter você, a sua família, aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que nós possamos ter semana após semana uma experiência real com Deus. Na semana passada nós iniciamos a série Descontaminados. Nessa série nós temos analisado os efeitos tóxicos que determinados comportamentos, emoções e influências causam na nossa vida espiritual. O objetivo principal é encontrar as vacinas, conhecer os antídotos que estão aqui. Na Palavra de Deus, a orientação segura a nós a que possamos nos libertar dos efeitos tóxicos desses agentes contaminadores. Na primeira mensagem dessa série nós falamos sobre o veneno do autoengano. Acreditar em algo que nós criamos na nossa mente, ou algo que nós proferimos como sendo realidade, mas que de fato não passa de uma farsa. Se você não pôde estar conosco e gostaria de ouvir ou assistir essa mensagem, ela está disponível já no nosso website, www.novasemente.org, e também no nosso aplicativo, que você pode abaixar nos principais sistemas operacionais para smartphones. Mas hoje nós vamos falar de mais uma dessas toxinas. Uma atitude destrutiva causada por pensamentos negativos. E me permita perguntar a você, quantos já se depararam com grandes desafios na sua vida? Posso ver as mãos? Todos. Se você é um ser humano, sem dúvida alguma você já passou por desafios grandes na sua vida. Alguns deles são mais simples, para você encontrar a solução, outros nem tanto. Um dos desafios que eu enfrentei anos atrás foi aprender uma outra língua, a língua inglesa. E eu me recordo como se fosse hoje, na verdade 25 anos atrás, quando eu saí pela primeira vez do Brasil, em direção rumo ali à Inglaterra, para estudar inglês no Newbold College, que é uma instituição educacional que pertence ao sistema adventista de educação. Em inglês, naquele momento que eu iniciei a minha aventura, eu lia um pouquinho, falava menos ainda e praticamente não entendia coisa alguma quando falavam comigo. Quase nada.
E eu lembro que quando eu cheguei ali no colégio, juntamente comigo, fomos em 2, um companheiro que estudava na mesma classe que eu aqui no Brasil, vamos aprender inglês, vamos. Fomos, chegamos lá no colégio, no dormitório, íamos morar no colégio interno, e quando nós chegamos ali no dormitório dos rapazes, eles tentaram explicar para mim e para ele que os quartos não estavam prontos, os quartos que estavam designados para nós. E a pessoa responsável pelo dormitório, eu me recordo como se fosse agora, nós sentamos num banquinho e ele na frente dos dois, tentando explicar para a gente. Ele dizia assim, just 10 days. Dizendo, falta só 10 dias. E ele fazia com a mão assim, entende? E eu falei, escuta, bacana a dança dele aqui, né? Não entendia nada. E o processo era mais ou menos assim. Quando alguém falava comigo, eu tentava traduzir cada palavra do inglês para o português, na minha mente. Em seguida eu pensava em português. Aí eu tentava encontrar cada palavra da minha resposta em inglês, tudo aqui na minha cabeça. E somente depois eu tentava ali um meio de comunicar aquilo que eu tinha em mente com as outras pessoas, usando mais gestos do que palavras. E nas primeiras semanas foi um fracasso total. Mas de repente, poucos meses depois, eu lembro que um dia eu acordei ali no meu quarto, que finalmente ficou pronto. Meu companheiro de quarto, eram 2 por quarto, era um rapaz britânico, que fazia teologia na época. Um dia eu levantei e esse companheiro de quarto, ele falou comigo. E sem perceber, eu respondi. Em inglês, sem pensar. Sem traduzir na minha mente. As palavras simplesmente saíram da minha boca. Eu pensei que eu estava sonhando. Finalmente. E apesar de até hoje ainda estar aprendendo, e para mim o inglês deixou de ser um pesadelo, obviamente dependendo para quem é a plateia, para quem eu preciso falar. Mas, queridos, todos aqueles que já aprenderam um idioma diferente da sua língua materna, sabem muito bem daquilo que eu estou falando, quando um milagre acontece. Aparentemente, do nada, nós passamos a compreender o que falam conosco. E de alguma forma, pelo menos a gente imagina, né? Que as pessoas entendem o que nós estamos falando com elas. Semanas atrás, eu cheguei de viagem com a minha família, estávamos em Santiago, no Chile. Chegamos aqui no Brasil e um taxista nos pegou muito, muito simpático, agradável. Viemos conversando com ele, desde o aeroporto até em casa. E ele ali, feliz, contando para a gente que tinha feito a primeira viagem dele para Nova York. O taxista vai bem aqui em São Paulo, né? Foi com a família inteira para Nova York, disse que economizou, e na conversa, contando como foi a experiência, eu falei, escuta, e você fala bem inglês? Ele falou, nada. Eu falei, como é que foi? Ele falou assim, é que eu falo a língua que eles entendem. Quanto custa? Querendo ou não, uma atitude, eu achei interessante a atitude dele. Voltou feliz da vida, fez as compras dele, estava todo radiante pela experiência, mas ele aprendeu a falar a língua que eles entendiam. Uma atitude, queridos, positiva. Uma maneira de ver, encarar situações que às vezes são um desafio a nós, mas faz toda a diferença do mundo quando nós acreditamos que nós podemos avançar, mesmo diante de uma adversidade, de uma dificuldade. E ouçam bem, um dos maiores desafios ao crescimento espiritual é quando nós somos dominados por nossos pensamentos negativos, falsos, pensamentos impuros, ao invés de compreender o sonho que Deus tem para a nossa vida. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas vivem dominadas por um pensamento negativo, por uma atitude destrutiva que impede que avancem. São dominados por pensamentos como estes. E você conhece gente assim. Gente que diz, escuta, eu não presto para coisa alguma. Dá tudo errado comigo. Minha vida não faz diferença nenhuma. Ninguém se importa comigo. Se eu sumir, ninguém vai sentir falta. Não importa o quanto eu tento, nunca eu vou conseguir algo de bom para mim. Tudo que eu faço dá errado. Deus, se Ele realmente existe, por que Ele não se importa comigo? Eu vivo sempre confuso, minha vida é uma confusão.
Nunca sei o que fazer. Não há como mudar. Sábado passado, após essa sessão, uma pessoa veio conversar comigo e me disse algo mais ou menos assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Cada um desses pensamentos, dúvidas, são altamente tóxicos. Na verdade, eles podem ser letais para o nosso futuro. Para isso, nós precisamos identificar nossos problemas. Como eu ensinei na semana passada, você não pode vencer sua dificuldade, especialmente os seus erros, aquilo que a Bíblia chama de pecado, os seus pecados, se você não sabe quais são. Em outras palavras, como é que você vence um inimigo que você não consegue ver? Como é que você vence um inimigo que você não consegue identificar? E quando nós falamos sobre a importância de transformação interna, a importância de viver algo profundo que Deus busca e tanto deseja de nós, nós encontramos nas palavras do apóstolo Paulo a seguinte afirmação. Ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês perceberam? A Bíblia aconselha nesse texto que nós precisamos viver uma transformação, como? Pela renovação da nossa mente. Mas talvez alguns de vocês possam estar pensando: por que eu devo cuidar da minha mente? Quais são as razões? Por que eu devo me preocupar? E há pelo menos 3 razões, eu quero de maneira rápida compartilhar. Por que devo cuidar da minha mente? A primeira coisa que eu gostaria de sugerir a você é porque os meus pensamentos, os seus pensamentos controlam a nossa vida. Porque os meus pensamentos controlam a minha vida. Grande parte dos erros que nós cometemos, queridos, no nosso exterior, são resultados de convicções, de crenças que nós temos no nosso interior. E sem dúvida alguma, nossos pensamentos têm grande influência naquilo que eu e você nos tornamos. Por quê? Porque nossos pensamentos controlam nossa vida. A palavra de Deus é clara nesse assunto e diz o seguinte: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Incrível, não? De maneira clara, a Bíblia diz que sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Infelizmente, muitos não percebem quão importante o pensamento é, ou um pensamento em si. Nossa vida, como nós acabamos de ler, é dirigida por eles, pensamentos. Aqueles que, por exemplo, crescem escutando de outras pessoas. Pessoas que dizem, por exemplo, a uma criança: você não presta para coisa alguma. Você é uma inútil. Você é atrapalhado. Isso pode entrar de tal forma na mente de uma criança que ela pode acabar aceitando essa frase negativa e terrível como sendo verdade. São afetadas por essa emoção e carregam isso consigo por toda a vida. Por quê? Porque pensam nisso. E como acabamos de ver, queridos, nossos pensamentos moldam nossa vida. Muitos vivem tentando agradar seus sentimentos, mas nunca se esqueça: seus sentimentos não moldam sua vida. O que molda a sua vida são as suas crenças. Mas há uma outra razão para que você cuide de sua mente. Além, obviamente, de saber que os nossos pensamentos controlam nossa vida, por que eu devo cuidar da minha mente? Porque a minha mente é um campo de batalha. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A sua mente, a minha mente, é um campo de batalha. Porque aqui, queridos, aqui também é travada a luta entre o bem e o mal. É aqui que nós ganhamos e é aqui que nós perdemos essa batalha. O que isso significa? Que todas as tentações que sobrevêm a nós acontecem, queridos, em primeiro lugar aqui na nossa mente. Muitos pensam que tentação é algo que acontece somente no exterior. Mas na realidade toda tentação, queridos,
ela tem sua origem aqui na nossa mente. É por essa razão que Cristo, quando por este mundo andou, Ele afirmou de maneira clara a nós: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Me ajude aqui. De onde vem o orgulho? De onde vem a cobiça? De onde vem o ciúme? De onde vem o ódio? De onde vem a amargura, o medo, o rancor, preocupação? De onde vem? Hein? Tudo vem da sua mente. Quer dizer, é exatamente aqui que começa a batalha entre o bem e o mal, de maneira pessoal a você, na sua existência. É aqui que você e eu entramos nessa batalha cósmica que Deus tem travado com o inimigo de nossas almas. Eu queria que você prestasse com muita atenção, ouvisse com atenção aquilo que Paulo afirma na sua carta aos primeiros cristãos de Roma. Ele diz o seguinte: quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. E ele continua dizendo: em minha mente desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso vejo-me ainda escravizado ao pecado. Uau! Eu tenho certeza que muitos de vocês já se sentiram assim, não como Paulo. Perceberam que ele fala de uma guerra, ele fala de uma luta. Ele diz que somos escravos, vivemos escravizados pelo erro, por aquilo que a Bíblia chama de pecado. E, queridos, nunca perca essa perspectiva. Há uma constante batalha entre o bem e o mal para o controle da sua mente. Algumas vezes nós percebemos essa luta, outras vezes não. E é aqui que mora o perigo. O inimigo de nossas almas, ele deseja apenas e tão somente uma coisa: controlar a sua mente, dirigir suas escolhas, fazer com que você decida afastar-se de Deus. Por quê? Porque dominando a sua mente, ele domina a sua vida. Por que então devemos cuidar da nossa mente, da minha mente? Porque os nossos pensamentos controlam a nossa vida. E porque na nossa mente, queridos, existe uma batalha. Nossa mente é um campo de batalha. E finalmente, terceira razão porque devo cuidar da minha mente, é porque eu preciso, e você também, viver em paz. Cuidar da nossa mente, queridos, é a única forma de alcançar a verdadeira paz. Cuidar da sua mente é a única forma de alcançar a felicidade que você tanto sonha. Pela simples razão de que uma mente sem controle, queridos, apenas nos leva a atitudes destrutivas. Sabedor disso, Paulo também afirma: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Quem de nós não deseja viver em paz? Hein? E do contrário, quem daqui quer viver controlado por tensão? Quem daqui quer viver controlado por estresse? Uma mente controlada por Deus, queridos, nos leva à tranquilidade. Uma mente controlada pelo mal nos leva ao desespero. O que você prefere? Hein? Confiança ou ansiedade? Segurança ou incerteza? Angústia ou esperança? Tudo depende de como sua mente, seus pensamentos são controlados. Em realidade, queridos, em nossa mente, na sua mente, você sempre acha o que você está buscando. Vou repetir. Na sua mente, você sempre encontra aquilo que você está buscando. Pense comigo na diferença entre duas aves, entre um urubu e um beija-flor. O urubu voa alto, olhando para baixo, procurando o quê? O que ele procura? Animais mortos. Ele não para até encontrar
ali uma carcaça apodrecendo em algum lugar. E o beija-flor? Ele ali com as suas asinhas, algumas espécies, batendo 50 vezes por segundo. O que é que ele procura? Não coisas mortas, mas ele procura ali o doce do néctar. E a cada dia, cada uma dessas aves encontra o que procura. O mesmo acontece com você. Você pode escolher viver uma dieta de carcaça ou viver uma dieta de néctar. Você sempre vai encontrar aquilo que você está buscando. Vou facilitar. Algo para criticar? Você sempre vai encontrar, se você buscar. Coisas negativas para você se preocupar? Você sempre vai encontrar, se é isso que você procura. Algo para te dar esperança? Você vai encontrar, se é isso que você busca. Coisas apropriadas que podem trazer paz para você? Você sempre vai encontrar, se é isso que você está buscando. Mas afinal, muitos de vocês devem estar pensando, pastor, eu quero esse tipo de paz. Mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Como é que eu faço para controlar minha mente? Será que isso é possível? Alguns podem até pensar que os seus pensamentos são incontroláveis. Eu conheço pessoas que já dizem, pastor, eu não consigo. É impossível controlar, meus pensamentos são incontroláveis. Só que aqui há algo muito importante que eu quero mencionar a vocês, queridos. Ninguém pode controlar seus pensamentos além de você mesmo. O inimigo não pode controlar sua mente. Ele pode até induzi-lo ao erro, e bem que ele gostaria de ter controle da sua mente, mas ele não tem. Mas que inimigo é esse, hein? Eu vou falar sobre ele daqui a alguns minutinhos. E nunca se esqueça, somente você pode controlar seus pensamentos. E aqui entra o poder da escolha. O uso desse dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Se você deseja ter uma mente saudável, você precisa se libertar das toxinas causadas por uma atitude mental negativa. Mas como? E nessa área eu gostaria, nessa segunda parte da mensagem, sugerir a você 3 hábitos. Sugiro a você que está aqui, você que está em casa assistindo, ouvindo pela internet, que você possa pegar uma caneta, um papelzinho e anotar. Quem sabe vai fazer e vai trazer um benefício grande para a sua vida. 3 hábitos que você precisa desenvolver se você busca cuidar dos seus pensamentos. Se você reconhece que tem alguns pensamentos tóxicos e você quer vencer essa dificuldade, como cuidar de seus pensamentos? 3 hábitos. O primeiro deles: alimente a sua mente com a verdade. Alimente a sua mente com a verdade. Todos sabemos muito bem qual a importância da nutrição adequada para uma vida saudável. Uma alimentação balanceada faz com que você viva melhor, com você sinta que você está mais saudável, mais energia. Por outro lado, quando você come qualquer coisa, isso pode seriamente afetar seu corpo, prejudicar seu corpo. O mesmo princípio acontece aqui na sua mente. Você e eu, nós precisamos alimentar nossa mente não com venenos, não com comida tóxica para a mente. Nós vimos na semana passada a promessa de Jesus ao dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, disse Cristo. Onde é que nós podemos encontrar uma dieta básica para termos uma mente saudável? O próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou, ele afirma o seguinte: as Escrituras nos dizem que o pão não saciará a alma dos homens. Pão sacia o corpo, não a alma. O que nós precisamos é obedecer a todas as palavras de Deus. O que sacia a fome da alma? Sabe o que? Está aqui. Esse é o pão que nós necessitamos, queridos, diariamente para alimentar a nossa mente com a verdade.
Mas quando nós devemos então alimentar a nossa mente com a palavra de Deus? Em que momento? Em que momento do dia? De manhã? Na hora do almoço? À noite? Quando? Queridos, na realidade nós precisamos mais e mais alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Eu queria só compartilhar com você nesse momento, nesse assunto, um exemplo claro que nós vemos na vida e experiência de Davi, o autor de grande parte dos Salmos. E ele traz a nós um claro exemplo dessa realidade e a sua importância para ele. Foi a experiência dele, mas de maneira maravilhosa podemos aplicar a nossa própria vida. Inicialmente ele diz o seguinte, ouça, ou acompanhe a leitura comigo. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Queria que você circulasse ali antes do quê? Do nascer do sol. E ele diz que a esperança dele está na promessa de Deus. Você percebe? Ele está buscando o quê? O texto diz que ele busca esperança. Esperança aonde? Na promessa de Deus. Quando? Antes do nascer do sol. Cedinho. Se você e eu buscamos, queridos, esperança para a nossa vida, aqui nós vemos claramente a necessidade de alimentar a nossa mente com a palavra de Deus a cada manhã. E aqui eu peço permissão para abrir um parênteses aqui. E fazer uma pergunta pessoal para você. Como é que você começa seu dia? Tem um microfone, eu vou passar um por um aqui. Brincadeirinha. Mas pensa, como é que você começa o seu dia? Você começa o seu dia com esperança ou com desespero? Com esperança na sua mente ou desesperado com o que acontece no mundo? Tudo depende daquilo que você consome para a sua mente nos primeiros minutos, logo após você abrir seus olhos. Que tipo de informação você lê ou você ouve assim que acorda? E hoje a gente vive um tremendo perigo. Porque com a facilidade de comunicação, nós podemos facilmente iniciar o nosso dia lendo notícias num telefone celular, ou vendo e-mail num telefone celular, ao invés de começar o nosso dia alimentando nossa mente e nosso coração com as promessas da palavra de Deus. E é uma forte tentação essa. Sabe por que eu digo isso? Porque já passei por ela. Eu preciso checar, preciso ver. Isso não é à toa que ao invés de começar o dia com esperança, começamos o dia com apreensão e desespero. Que antes de encontrar o conforto que Deus está disposto a nos dar, nos desesperamos com problemas para resolver. Só que além desse momento especial que Davi menciona pela manhã, ele também afirma, ele não para por aí. Em outro texto, no Salmo 119, ele diz o seguinte: como eu amo a tua lei. Medito nela quando? O dia inteiro. Ele diz, medito nela o dia inteiro. Quando então nós devemos meditar nos ensinamentos de Deus? O dia inteiro, a cada momento. Devemos buscar as respostas que a gente tanto precisa para a nossa vida. Onde encontrar as respostas para as dúvidas, inquietudes, questões que temos aqui na palavra de Deus. Lembrando-nos da orientação que Ele nos dá o dia inteiro. E quando você se alimenta com a palavra de Deus pela manhã, tem a convicção de que em algum momento do dia, se você mantém isso como algo sistemático, parte daquilo que você busca virá à sua mente. Porque você está alimentando a sua mente de outra forma. E finalmente, o mesmo Davi, ele menciona uma outra experiência. Ele diz, o sábio conselho que o Eterno dá, quando estou acordado, recebe confirmação do meu coração quando adormeço. Noite e dia, portanto, ficarei com o Eterno. Que experiência é essa? Noite e dia. Logo ao despertar bem cedinho, durante o dia e na noite. Queridos, nós precisamos constantemente alimentar nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus.
Esse é o primeiro hábito que nós precisamos desenvolver se nós buscamos, de fato, cuidar dos nossos pensamentos. Não é um hábito simples, mas é possível. Depende da sua decisão. Segundo hábito. Primeiro, então, alimentar a nossa mente com a verdade. Segundo hábito que eu quero mencionar a vocês é: desvie sua mente de pensamentos destrutivos, tóxicos. Esse é, sem dúvida alguma, um hábito importante que você precisa desenvolver, libertar sua mente de pensamentos tóxicos. Quando nós somos dominados por esses pensamentos que contaminam a nossa mente, nós precisamos encontrar o caminho da libertação. Encontrar o caminho para nos libertar desses pensamentos. Para nos ajudar nessa área, eu convidei uma pessoa que é especial aqui na nossa comunidade, uma amiga, está conosco desde os primeiros passos aqui da Nova Semente, a doutora Raquel Ochael, psicóloga. Eu quero convidá-la a me acompanhar aqui. Raquel, querida, sobe aqui para a gente conversar um pouquinho. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite, por favor. Boa noite. Raquel, a gente está conversando um pouquinho sobre pensamentos destrutivos. De onde eles vêm? Qual a origem desse tipo de pensamento? Pastor, todos os pensamentos originam na mente e eles vêm dos órgãos do sentido. Tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, degusta, o olfato, e aquilo vai sendo armazenado ali. Quando esses pensamentos são repetidos ou sob forte impacto emocional, eles acabam constituindo uma crença. E essa crença, ela tanto pode ser uma crença possibilitadora, confortadora, como pode ser uma crença limitante. E aí ela torna-se tóxica, porque ela limita o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e levando-nos ao fracasso em alguma área. Já a crença possibilitadora me leva ao sucesso. Se eu quiser saber onde é que eu tenho crenças limitantes, é só olhar na minha vida. Nós temos vários pilares na vida: espiritual, conjugal, profissional, intelectual. Aquela área onde está tendo fracasso, onde as coisas não estão saindo como deveriam sair, com certeza tem crenças limitantes. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, de alguma experiência, através dos nossos sentidos, isso gera em nós emoções que, de certa forma, resultam em pensamentos, que podem ser pensamentos que nos ajudam a avançar ou pensamentos que nos prendem. É isso que você menciona. E há como desviar nossa atenção desses pensamentos? Há como nós vencermos essas dificuldades, esses pensamentos que você menciona aqui, limitantes ou destrutivos? Sim. Primeiro, a gente precisa tomar consciência desses que são limitantes. De onde surgiram, como reprogramá-los, como criarmos novos pensamentos, novas crenças positivas, crenças que substituam aquelas. Sempre é necessário colocar algo novo para tirar o antigo ou não necessariamente? Desde que você controle o antigo e não deixe que ele te controle, porque o problema do pensamento tóxico, da crença tóxica, é que ela te limita e ela impede você ir para frente. Então, ela faz com que você não viva as emoções como deveria vivê-las saudavelmente, porque as emoções existem para serem vividas, então, sentidas. Essa reprogramação é possível. E você vai sentir as emoções adequadamente, ao passo que, se você não as sente, você as ignora ou abafa, ou sente exacerbadamente. Elas te controlam. É o caso que quando o pensamento te controla, né? Você fica controlado e você perde o controle da sua vida. Obviamente, na sua experiência, anos trabalhando como psicóloga, você tem muitas histórias para contar. E há um caso que você poderia, quem sabe, mencionar a nós dos efeitos desse tipo de pensamento e como a pessoa conseguiu se libertar disso? Sim, eu tenho vários. Mas eu vou contar um que eu posso contar, que é o minha história. Posso? Pode. Queremos ouvir. Bem, como os nossos lares não são perfeitos, né? Eu vim de um lar onde os pais me amavam, cuidavam, mas teve algumas sequelas, né, que me criaram crenças limitantes. Eu sou gêmea, eu já nasci de uma surpresa, porque minha mãe estava esperando um filho, naquela época que faz tempo, não existia ultrassom. E quando nasce o primeiro filho, que a parteira vai retirar a placenta, sai a placenta aqui, que sou eu, né? Então, foi uma surpresa, um susto. Mais um, num lar
com dificuldades financeiras, onde já existiam 3, nascem 2, né? E todo esse arranjo, né? Eu me lembro das histórias que o meu irmão ia na frente, mamava tudo, e para mim vinha a mamadeira. Mas por que não invertiam, né? Por que não investiam? Mas são histórias. Mas assim, o que mais marcou nessa infância era que um lar onde os cônjuges tinham uma diferença de idade muito grande, então existia um descompasso muito grande, com muito conflito, com muita crítica. E a educação também era feita assim, com muita crítica, com muita cobrança, com muita exigência, com muito perfeccionismo e punição em excesso. E eu fui criando, aprendendo que eu tinha que ser meio que transparente, meio opaca ali naquele meio, para não ser punida. Para lidar com a situação. Foi o lugar que eu achei, o lugar de boazinha, de quietinha, a que menos foi punida, porque eu soube lidar nesse meio irritado, com tantos problemas. E o que aconteceu com isso, né? Eu cresci me sentindo sem merecimento. Tinha também a comparação muito grande. Eu me lembro quando chegavam visitas em casa, falavam, cadê os gêmeos? Atração, né? Chama os gêmeos, né? Raquel e Samuel. Quando entravam os dois, como ele é lindo! Ele era loirinho, cabelinho cacheado. Aí minha mãe dizia, mas ela é muito inteligente. Busca lá o caderninho, filha. Então, eu fui validada na inteligência. Ela sabe dar um recado que é uma gracinha. Ela faz isso, faz aquilo. Ele esquece tudo. Ele é uma bagunça. Ela é organizada. Então, eu tive umas crenças fortalecedoras. Então, eu passei a estudar. O caderninho era o melhor. E ele era o bonito. E o que não era tão inteligente, vivia levando bomba na escola, e crescemos assim. E nessa história de não merecimento, de autoestima rebaixada, de muita crítica, isso influenciou muito minha vida. Você trouxe essa bagagem, né? Eu cresci com isso, com essas escolhas, me sentindo sem lugar, sem coragem de ousar, sem coragem de ir para frente. Isso foi me acompanhando nas minhas escolhas todas. Quando foi que a reviravolta aconteceu? O momento em que uma nova oportunidade surge para você como pessoa? A gente vai crescendo, né? Mas eu me lembro que, quando o meu filho mais velho estava fazendo 18 anos, eu resolvi fazer nova faculdade. Eu era geógrafa e resolvi ser psicóloga. Talvez para curar essas... Mas eu estava vivendo também crises conjugais e uma crise espiritual muito grande. Então, eu estava assim, com pilares fortes na minha vida, fracos, né? E eu tinha eu pertencia a uma comunidade religiosa, onde eu fazia parte, onde eu tinha atuação, mas eu não tinha aquele prazer, aquela alegria. Eu queria entender o que é ser cristão, o que é ser convertido. Eu fui criada na igreja, aprendendo as coisas, mas eu tinha aquela sede de não ter aquela culpa tão grande religiosa e nem de ter que fazer coisas para ser salva, coisas para ser aceita. Eu cresci precisando ser muito boa, fazer coisas para sempre ter um lugar. Obter por você mesmo, não? E, nessa busca religiosa, eu conversando com um familiar que era pastor, e ele conversou muito comigo sobre o que era uma entrega, o que é realmente uma comunhão, uma experiência real com Deus, me passou alguns livros, e eu li vários teólogos sobre conexão, sobre experiência, e isso foi mudando a minha vida. E nesse encontro real com Deus, Deus foi colocando também pessoas, esse curso que eu estava fazendo de psicologia, eu tive que fazer terapia para poder atender no consultório, e essa terapia, para mim, foi excelente, me fez ver várias crenças limitantes, várias coisas ao meu respeito que eu não tinha ideia, coisas inconscientes, outras conscientes, e que foram alterando minha maneira de ser, fui injetando novas crenças, foi me empoderando, não para ser a melhor, a mais bonita, mas para ser usada e para tornar aquilo que Deus quer. Um processo de transformação. Né? Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. Aquela vidinha de escassez não agradava a Deus. E isso foi fazendo com que eu crescesse espiritualmente. E, juntamente com tudo isso, com os livros, teve uma coisa que foi um presente de Deus para mim, que foi eu saber que tinha um grupo se reunindo para criar uma igreja diferente, uma comunidade onde se tivesse uma experiência real com Deus. E eu comecei a participar dos encontros que formariam a nova semente.
Isso, para mim, foi assim, a coroação de tudo aquilo que eu procurava. E foi muito interessante essa mudança na minha vida, que hoje a minha oração, todo dia quando eu acordo, eu tenho minha hora de oração. A primeira coisa que eu faço, eu levanto mais cedo para ter essa hora com Deus. E minha oração é: Senhor, me usa. Antes eu achava que eu tinha que ter um propósito muito grande na vida. Qual era esse propósito? E eu descobri que o meu propósito é amar. Amar com o meu sorriso, com o meu toque, com as minhas posses quando eu puder, onde eu estiver, com o meu trabalho, com a minha maternagem, agora com a voternidade, né, que agora eu sou avó. Então, onde eu estiver, eu posso estar sendo usada por Deus. E a minha oração para os meus filhos, para o meu esposo, é que Deus seja o primeiro na vida deles, assim como Ele está sendo na minha vida. Amém, porque amém. eu sei que, a partir daí, os pensamentos tóxicos deixam de ter controle na tua vida. Mas um conselho que eu dou assim: a gente tem que ter Deus e procurar ajuda quando você não consegue, porque Deus, Ele capacita pessoas para ajudar a gente nesses setores. Eu fui ajudada por várias pessoas. Então, eu acho que nós temos que orar e também buscar ajuda para poder liberar esses pensamentos tóxicos. Raquel, querida, muito obrigado pela coragem de aqui expor e contar a sua história a nós, de coração. Muito obrigado. De coração. Obrigado, querida. Obrigado, Raquel. Pelo menos uma salva de palmas para ela, não? Raquel pertence à nossa comunidade desde, como ela mencionou, desde os seus primeiros passinhos. E eu me recordo um dia que ela disse: pastor, eu tenho uma paixão que é ajudar pessoas nessa área e gostaria de fazer aqui em nossa comunidade. E por anos, a Raquel tem desenvolvido um ministério todo especial aqui na Nova Semente, chamado Diálogos Interativos. Acontece aos sábados à tarde, às 15 horas. Se reúnem ali atrás naquela sala. É um momento em que, em grupo, trabalham uma terapia cristã, centrada nos princípios que Cristo apresenta em sua palavra, de transformação, em a busca por encontrar deficiências e problemas passados e solucionados. E também, Raquel incansavelmente nos ajuda nas quartas-feiras, às 19 horas, todos aqueles que queiram também conhecê-la melhor e participar do trabalho que ela realiza, lá em cima no mezanino, antes da reunião que nós temos de oração, porque às 20 horas, temos um encontro com a Raquel que compartilha experiências e eles fazem um estudo de livros escolhidos ali a dedo que possam ajudar as pessoas. Muito obrigado, querida, pela sua colocação e compartilhar a sua experiência conosco. Mas aqui há algo interessante que eu preciso compartilhar com vocês. Essa libertação. E a doutora Raquel mencionou para nós uma libertação que ela viveu. Ela não ocorre da noite para o dia. E não ocorre, queridos, tão facilmente. Porque para desviar a nossa mente de pensamentos destrutivos, para desviar a nossa mente de pensamentos tóxicos, é necessário vencer 3 inimigos. Os 3 inimigos que sempre impedem que nós alcancemos o sonho de Deus para a nossa vida. Os 3 inimigos que prendem você. E para encontrar libertação, você tem que lutar, de alguma forma, contra esses 3 inimigos. Quem são eles? De maneira rápida aqui. O primeiro deles: o originador do mal. Ele é o primeiro inimigo. Na realidade, queridos, ele é a origem de todos os problemas. Quando nós olhamos para a desgraça que podemos identificar no nosso planeta, nós não podemos deixar de perguntar: será que existe algo ou alguém que é responsável pelo mal? E a resposta para essa simples pergunta é: sim, existe. Cristo o identificou. Jesus diz: um inimigo é quem fez isso. E é por essa razão que você me escuta dizendo repetidas vezes um inimigo, usando exatamente as mesmas palavras de Jesus. Um inimigo fez isso. É Ele quem fez isso. E Ele, queridos, é um adversário real, um adversário pessoal. E aqui na palavra de Deus ele é retratado por diversos nomes. Você com certeza já ouviu alguns deles: Diabo, Satanás, Lúcifer,
A Bíblia o apresenta como aquele que tem sempre o desejo de enganar, o desejo de destruir. Ele promete felicidade, mas nos dá sofrimento e dor. Um enganador que sempre age no intuito de dissimular as suas ações. E é por essa razão que a Bíblia também diz, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Seu propósito é enganar, ludibriar, destruir. E uma das suas mais letais armas é nos iludir com suas propostas. A sua estratégia é enganar-nos com suas mentiras. Promessas atrativas, sedutoras, que somente levam à morte, destruição. E todos nós conhecemos muito bem o trabalho que ele faz. Cada um de nós já sentiu na pele as consequências das ações desse ser. E nós precisamos, queridos, admitir que muitas das tentações, admitir que muitas das situações que ele coloca diante de nós são extremamente atrativas, prazerosas. E essa é a natureza daquilo que a Bíblia chama de tentação. Nós somos atraídos. Nossa mente é atraída para situações que, no fundo, nós sabemos não ser a vontade de Deus. Só que agindo assim, o nosso maior inimigo, ele sabe exatamente onde chegar. Ele conhece o caminho ao coração de cada um de nós, como nos enganar. E eu gostaria que você, com atenção, acompanhasse esse texto que encontramos na Bíblia. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Que desejos são esses? Essas são as tentações. E quando ele faz com que o pecado nasça, o pecado amadurece e o resultado, morte. Eles não se deixem enganar. Ele só deseja uma coisa, destruir-nos por completo, matar a cada um de nós, aniquilar a raça humana, porque ele sabe que a única maneira de atingir Deus, o Criador desse universo, é atingir a nós, seus filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança. Não se esqueça, ele existe e quer nos destruir. Só que nós não precisamos ter medo, porque ele não pode forçar você a fazer aquilo que ele deseja. E além disso, a palavra de Deus nos diz que aquele que está em vocês, Cristo, é maior do que aquele que está no mundo, o inimigo. Só que há um segundo inimigo. Mencionei o primeiro, o originador do mal. O segundo inimigo que você precisa lutar contra ele é a natureza humana. Esse é o segundo inimigo. A sua natureza, em outras palavras, o seu próprio eu. O apóstolo Paulo, ele afirma, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Você já se viu alguma vez na sua vida fazendo coisas que você não gostaria de ter feito? Situações que você olha e diz, por que eu fiz isso? Mesmo Paulo, ele descreve esse drama que ele vivia dessa forma. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu pergunto para você, onde é que essa tensão acontece? Onde? Bem aqui, na nossa mente. Aqui, queridos, nós fazemos nossas decisões, é aqui. E para decidir por aquilo que é correto, nós precisamos constantemente lutar contra a natureza humana, essa natureza pecaminosa. Só que isso ainda não é tudo. Precisamos lutar contra o originador do mal, contra a natureza pecaminosa, nosso eu. E há também um terceiro inimigo. É o sistema corrupto de valores humanos. Esse é o terceiro obstáculo a ser superado. A influência intoxicante de um sistema de valores que o mundo coloca diante de nós, que é corrupto pelo nosso egoísmo. Obviamente, consequência da nossa natureza pecaminosa. O mundo tem o seu próprio jeito de ver as coisas. E eu pergunto a você, será que são os melhores valores que o mundo apresenta a nós?
Confesso a vocês que quando eu estava preparando a mensagem, eu vi algo que me deixou boquiaberto, para usar uma palavra amena. Trouxe até aqui para vocês, compartilhar com vocês a experiência de um empresário. Esse cidadão, ele mora na Índia, um empresário do ramo têxtil, que ele mandou confeccionar para ele uma camisa feita a ouro. A camisa pesa 4 quilos, segundo aqui a notícia. Em um mundo em que milhares de crianças... Acho que tem uma foto, ali está a foto dele. Ele, impressionante, o preparo dessa camisa. Cada botão é ouro maciço. E ele pagou praticamente R$500 mil por essa camisa. Num mundo em que milhares de crianças morrem de fome diariamente por não ter o que comer, um homem gasta R$500 mil em uma camisa. O interessante é que ele está andando ali pelas ruas da cidade onde ele mora, escoltado por 4 seguranças, 2 de cada lado. Olha lá, aquele caminhando, indo para a feira. Para onde vai? 2 de um lado, 2 do outro, para mostrar o bom gosto dele. E não precisa ir longe não. Ontem também encontrei, nem trouxe porque eu falei, não vai dar tempo, né? Mas um cidadão que vendeu um carro especial que ele tinha na sala de estar dele, né? Procura que você sabe quem é e vê o carro também. Está lá em Goiás para vender. Que sistema? Por sinal, o carro custa quase R$3 milhões. Esqueci, não era um Fiat. Lamborghini, na sala. Que sistema de valor é esse? Em que você anda com uma camisa de R$500 mil, tem um carro na sala de estar de quase R$3 milhões. Que sistema de valor é esse? A Bíblia explica. Diz o seguinte: tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Portanto, a influência que nós recebemos, ouça bem isso, hein? A influência que você recebe em comerciais de TV, na mídia, não nos ensinam, muito menos aos nossos filhos, como ser melhores pessoas. Não. Pelo contrário, tudo isso nos encoraja a buscar outras coisas, e principalmente a satisfação pessoal. O inimigo da nossa natureza, valores deturpados, deles vêm pensamentos destrutivos. Portanto, como eu já mencionei antes, não há como vencer um inimigo que você não identifica. E aqui estão eles. Aqui estão eles. Desvie sua mente desses pensamentos. E, finalmente, o terceiro hábito. O primeiro deles mencionei, alimentar sua mente com a verdade. O segundo hábito que eu mencionei a você é exatamente desviar sua atenção de pensamentos destrutivos, e mencionei quais são os fatores, os inimigos. E o terceiro e último hábito, para a gente concluir: foque sua mente naquilo que é apropriado. Um hábito que você precisa desenvolver. Em nossa busca por uma mente saudável, nós precisamos focar nossos pensamentos naquilo que é bom, naquilo que é correto. O apóstolo Paulo, ele afirma: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que precisamos pensar. E nessa área, queridos, há também alguns pontos que sempre nós devemos nos deter. E o primeiro deles é simples. Nós precisamos manter nossos pensamentos nos ensinamentos e no exemplo de Jesus Cristo. Pense em Jesus. No Novo Testamento nós encontramos o conselho: lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se dele. O que significa? Procurar viver como ele viveu, obedecer como ele obedeceu, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, servir como ele serviu. Quando você é tomado por pensamentos de desânimo, para prosseguir, pense em Jesus. E além disso, também
Devemos pensar em Cristo e devemos pensar em outras pessoas. A Bíblia diz: não pense unicamente em seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os outros e como que eles estão fazendo. Já percebeu o quanto esse conselho aqui é contra aquilo que nós absorvemos da cultura ao nosso redor? Em sua grande maioria, as pessoas pensam nos outros? Sim? Não. Pelo contrário, por serem dominados pelo inimigo, que mencionei há pouco, a atenção, a preocupação de quase todos está centrada em si. E, finalmente, pense naquilo que Deus está preparando para você. Pense em Cristo, pense em outras pessoas e pense naquilo que Deus está preparando para você. Porque isso vai fazer toda a diferença aqui na sua mente. Lembre-se que a vida, queridos, a vida como hoje nós a conhecemos, nada mais é do que um preparo para a eternidade. Nosso maior problema é que nós temos uma memória curta. Apenas pensamos no agora. Mas Deus, em sua palavra, Ele nos orienta: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E você, pensa em quê? Onde é que você deixa seus pensamentos grande parte do tempo? Muitos hoje sofrem porque mantêm a sua mente apenas em coisas transitórias, coisas terrenas. Tudo que pensam é relacionado com o trabalho, com o time de futebol, com as contas para pagar, com o carro, a casa, e assim por diante. E você pensa em quê? No quê? Em quem? A Bíblia diz: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense nisso. Quando você considera aquilo que Deus está preparando para seus filhos, os problemas desse mundo, queridos, vão perder a força sobre você. Não vão ser tão grandes como aparentemente eles possam parecer a você. Nós precisamos alimentar nossa mente a cada dia com a verdade. Precisamos aprender a desviar nossa mente de pensamentos destrutivos e, finalmente, precisamos focar nossa mente em tudo aquilo que é, de fato, apropriado. Ao viver dominado por pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, você se torna uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica. Alguém contaminado com essa terrível atitude. Só que do contrário, quando os seus pensamentos eles são positivos, provenientes de Deus, isso toma conta da sua mente e você se torna cada vez mais de acordo com aquilo que Deus espera de você. Eu queria fazer um convite para você agora. Eu queria que você apertasse o botão de pausa da sua vida. Apertado? Eu queria que você olhasse agora para os seus pensamentos. Pense sobre eles. E seja honesto. Vou fazer 6 perguntas para você. Responda para si. Em casa também. Pense. Você tem problemas com pensamentos negativos? Você tem dificuldades com algum tipo de atitude destrutiva em relação a você, a outras pessoas ou a vida, em termos gerais? Você se sente consumido, cansado, em virtude de pensamentos de medo, apreensão? Será que você tem colocado sua confiança em coisas ruins ao invés de coisas boas? Você se pega, vez ou outra, ou todo o tempo, insatisfeito. Sempre ali desejoso que a vida fosse diferente, melhor do que é. Você se depara com situações em que o criticismo domina a sua mente. E sempre você encontra algo de errado em pessoas, lugares, coisas ali ao seu redor. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está vivendo, de uma forma ou outra, contaminado por pensamentos tóxicos. Infelizmente, você está sendo derrotado aqui, na luta que é travada constantemente na sua mente. Só que para você, para mim, para cada um de nós, há esperança. Há esperança. Em uma linda promessa que nós encontramos na Bíblia que diz:
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não seja vítima dos seus próprios pensamentos. Você pode, pelo poder de Cristo, mudar sua atitude mental em relação às circunstâncias da vida. E quando você agir assim, você vai encontrar aquilo que você busca. Porque nós sempre encontramos aquilo que buscamos. Só que essa é uma escolha. Uma decisão que somente você pode tomar. Uma escolha que ninguém fará por você. Pai eterno, Senhor, talvez algumas das pessoas que estão aqui entre nós nesse momento, ou assistindo em sua casa, talvez pela internet, no trabalho, em casa, não sei, estão nesse momento vivendo, Senhor, o drama, vivendo uma fase tão difícil em sua vida por estarem sendo dominados por pensamentos destrutivos, tóxicos, negativos. Talvez por experiências do passado, emoções que não foram bem desenvolvidas, circunstâncias que trouxeram um sentimento de dor e tristeza. Vivem sofrendo. Mas, bom Deus, suplico a Ti. Bom Deus, que a paz que podemos encontrar em Ti, que a paz que podemos encontrar na pessoa, na presença de Cristo, através do Teu Santo e Bom Espírito, possam nos libertar, possam nos ajudar a identificar essas circunstâncias. E, bom Deus, envia pessoas, circunstâncias na nossa vida que possamos ver, enxergar, identificar onde está o problema, buscar ajuda se for necessário. Mas, bom Deus, sabemos que a verdadeira e real transformação somente vem de Ti. Que não mais vivamos prisioneiros de nossos pensamentos. E ajuda-nos, Senhor, que possamos encontrar aquilo que de fato buscamos. E queremos hoje dizer-te, queremos buscá-lo, Pai. Abençoa-nos com Tua presença, a graça e o poder do Teu Filho amado Jesus Cristo. E através do Teu Espírito, Senhor, acompanha-nos. E isso te suplicamos em nome dEle, a razão de nossa vida. Jesus. Amém, Senhor.